A gente vai compartilhar uma palavra, Oh, ou alguém glória. quer falar mais alguma coisa, senão a gente vai estar. Olha Nós só. vamos então abrir nossas Bíblias lá no Salmo de 139. Salmo 109. É o maior salmo da Bíblia. Não, é 118, né? Ah, o 119. Não, desculpa, é Salmo 139. Nós vamos falar. É 119? 119, lá no versículo 16. Espera aí. Vamos acompanhar assim. 39? E 139, 16. 139. 16? Isso. O meu está sublinhado. A gente Meu vai falar também. um pouco sobre a nossa história de vida, né? Eu quero falar sobre, né, o tema que eu dei para essa palavra é uma jornada com muita sabedoria. A gente precisa dessa sabedoria que vem de Deus. Amém? E lá no versículo 16 fala bem assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existiu. Nossa, Amém. não precisa ter medo de morrer, então. Já Essa tá com- palavra, Tem como escapar do dia. você vê o quanto que é forte essa palavra, que fala que os olhos de quem? Os olhos de Deus, Ele nos viu quando a gente era substância ainda informe, quando a gente não era nada. E hoje eu olho para o meu filho, ele está com 1 ano e 3 meses. E antes de eu engravidar, quando eu estava pensando em engravidar, né, que foi tudo planejado, eu estava um dia na igreja e eu fiz uma oração. Falei assim: Senhor, eu quero ter um filho, está chegando a hora. Mas eu já consagro esse filho ao Senhor, antes dele ser concebido. Se ele for um homem, o meu filho ele vai crescer nos caminhos do Senhor. E ele vai ser um homem de Deus, um homem segundo o seu coração. E se ele for uma menina, ela também vai crescer nos caminhos do Senhor e ela vai ser uma mulher segundo o coração de Deus. Ô, glória. E depois eu fui engravidar uns 3 meses depois ainda. Mas quando estava só em pensamento, eu já tinha consagrado o fruto que viria do meu ventre. Porque assim, eu sempre via as pessoas com filhos, e não que eu não tivesse vontade de ter filho, eu sempre tive vontade, sonhei de ter filho, mas eu sempre quis que fosse um momento, né, certo. As pessoas às vezes me cobravam e falavam assim: ah, mas você não vai ter filho? Depois, né, eu era solteira, meu maior medo um dia era ter filho e não ter um marido. Eu ficava só de pensar. Mãe solteira? Porque a minha irmã, né, 2 irmãs minhas teve. Aconteceu. E eu não queria isso pra mim de jeito nenhum. Então eu ficava orando que eu ia ter filho, mas eu queria ter marido. Aí na igreja não tinha marido, não tinha nada, as pessoas cobravam, tudo a família. Aí veio o marido, eu casei e passou 1 ano, nada, 2 anos, nada. No 3º ano, quando eu fui engravidar, que eu falei para os meus familiares, minha irmã, ela falou assim: olha, a gente já estava preocupada, a gente ia te falar, porque você nada de ter filho. Não pensa, né? Não é que eu não pudesse ter filho antes. Eu creio que eu nunca tive problema, né? Mas eu queria que fosse no momento certo, né? E o filho veio quando eu tinha entendido todas as questões acerca do propósito de Deus na minha vida. Tanto que eu fiz tudo o que eu queria fazer, né? Eu namorei, eu casei, e eu queria que esse filho viesse dentro de uma aliança de casamento. Porque quando a gente vai para a igreja, a gente entende, né, tudo que acarreta quando isso é fora de uma aliança, as consequências que vêm. É lógico que a gente sabe que Deus ele vem e transforma tudo na nossa vida. Mas no meu caso, eu queria que fosse assim. Queria que fosse o filho, o fruto da aliança, né, e foi consagrado. E aqui a gente vê acerca da nossa vida, né, de quem nós somos, né, lá do momento da nossa concepção. Então eu quero falar sobre uma jornada de vida que a gente tem. E todos aqui sabem que a nossa jornada de vida, ela começa lá, né, como diz, no início, né, até o dia que a gente desencarna e vai para a glória.
Então essa é a nossa jornada de vida. A nossa jornada de vida é comparada assim. A Zuleika decidiu fazer uma viagem. E ela vai fazer uma viagem de carro com uma pessoa muito agradável, muito especial. E ela vai para um destino distante. Aquela viagem, ela vai passar o dia inteiro, ou 2 dias, 3 dias, e de repente ela chega lá naquele lugar, ela vê que o lugar não é um lugar bonito, né? Não é nada do que ela sonhou. Mas o que eu quero dizer é que o importante, a alegria não está no destino, nem sempre está na jornada. Porque ao longo dessa jornada, a Zuleika foi conversando, foi trocando ideias, foi trocando experiência, foi conhecendo outra pessoa. E assim é na nossa vida. Né? Desde lá do momento que você nasceu, você começou uma jornada. Né? Quantos anos você tem hoje? O quanto de coisas você já viveu? Quantas de coisas você já vivenciou? Quantas alegrias, quanta tristeza, né? Quanto amor, quanto desamor. Então essa é a nossa vida. Essa é a nossa jornada. Né? Então, para muitos, tem uma jornada de alegria, né? De conquistas. Mas nem todos os dias são flores, nem todos os dias são rosas. Tem dias que são difíceis. Tem tempos que são difíceis, que vem o nevoeiro, né? Que vem as tristezas da vida. E a gente tem que saber que a gente vai passar por tudo isso na nossa jornada. Mas existe uma diferença de você passar por tudo isso sem Deus e você passar por isso com Deus. Né? Saber que Deus, quando Ele te formou, quando Ele te fez lá no início, por mais que você não entenda, que você não saiba, mas dentro de você tem uma força muito grande que Deus também já te preparou para enfrentar as coisas que viriam ao longo dessa sua jornada. E a gente aprende que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar justamente por causa disso. Porque quando eu estou desanimada, quando eu estou fraca, vem uma pessoa, Deus levanta alguém do meu lado para me ajudar nesse momento difícil. Né? Então tem momentos na nossa vida que Deus levanta, coloca alguém para nos ajudar, para pensar por nós, para agir por nós, porque chega momentos que a gente fica meio, né, do lado, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir. Então é assim. E lá em Salmos 90, no capítulo 90, no versículo 12, diz bem assim. Se você não quiser abrir, não precisa. Mas lá diz bem assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então a gente está falando de jornada. Então nessa jornada nós precisamos aprender a contar os nossos dias de forma que nós vamos alcançar um coração sábio. Como nós vamos contar os nossos dias de uma forma, como eu vou falar assim, dentro dos princípios de Deus? Né? A primeira coisa, a gente aprende a contar esses dias verdadeiros a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus. A partir do momento que Jesus ele passa a ser o centro da nossa vida. Porque quando Jesus entra, a gente começa a agir com sabedoria diante daquilo que a palavra diz. A gente começa a cumprir os mandamentos de Deus. E a vida que nós tínhamos antes já não é a mesma vida que nós temos agora. Aquilo que nos dava prazer antes já não é as mesmas coisas de agora. Então, essa nova vida em Deus, essa jornada, esses nossos dias que precisam ser contados, tem que ser com sabedoria, mas essa sabedoria vem de quem? Ela só vem de Deus. Porque se Deus não for o centro da nossa vida, nada vai adiantar. Então, assim, a gente vai correr, a gente vai tentar fazer as coisas, mas a gente não vai ter prazer em nada dessas coisas. Porque as coisas não dão certo. Não tem como dar certo uma vida sem Jesus. Então, precisamos dessa sabedoria. Deus, ele estabeleceu um tempo para cada coisa aqui na Terra, né? Por isso precisamos aprender a contar os dias passados, né?
Então nós precisamos aprender a contar aquilo que passou, o momento que nós estamos agora, tá? E precisamos aprender principalmente sobre os nossos dias atuais, né? Os dias atuais é aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Cada um tem a sua história. A Zuleika falou sobre a filha, né, casamento. A Andra ali que está orando pelos filhos, viu o que Deus está fazendo. A Edna falou da força que vem de Deus, né, das dificuldades. Então, é ver, né, aquilo que se passou, ficou para trás. Mas você não pode simplesmente fazer de conta que aquilo não existiu. Isso está escrito, está na sua jornada, está no seu percurso, porque você está caminhando. Enquanto você tiver vida, enquanto você estiver respirando, a sua jornada está acontecendo dia após dia. Então é preciso contar esses dias e imaginar, né, o que ainda falta. Então, quando eu falo imaginar o que ainda falta, é a gente começar a imaginar essa vida cheia de Deus, fazendo as coisas para Deus. Ver o agir de Deus em todo tempo, em todo momento, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua vida pessoal, e você poder testemunhar da grandiosidade daquilo que Deus faz. Mas essa grandiosidade não é você ficar esperando que vai acontecer grandes coisas. É você ver Deus e o agir de Deus nos mínimos detalhes. Glórias. Uma folha que cai. Então, as coisas de Deus são muito simples. Então, isso é uma jornada de vida. É isso que eu quero que você entenda. Porque se até aqui você percebe que você caminhou, em outras palavras, nadou e parece que está na beira da praia, você não está na beira da praia. Né? Você já avançou e já avançou muito. Glórias. Primeiro porque você viveu até aqui, né? Está vivo. Tem saúde. Né? Teve oportunidade de conhecer Jesus. Glórias. E de falar ainda de Jesus para as pessoas. Né? E é muito importante lembrar que essa jornada, nós só vamos fazer ela uma única vez. Não somos gatos, não temos 7 vidas. Tá? Essa jornada, ela só é feita uma vez. Não tem como você estar aqui hoje e você querer voltar para trás. O que passou, passou. Você vai daqui para frente. Então, se tem coisas ainda no passado que às vezes a gente fica tentando carregar, solta e deixa para trás. Porque senão você não vai completar essa jornada de vida que Deus preparou para você com sucesso. O sucesso só vem em Deus. Caminhar o bom caminho, né? Exatamente. Caminhar o bom caminho. Então, Deus quer que tiremos o melhor dessa jornada. Porém, temos o livre-arbítrio de fazer as nossas próprias escolhas. Então, Deus, Ele quer que você tire o melhor dessa sua jornada de vida. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha saúde em abundância. Não que não vão vir alguns contratempos, as tribulações da vida, mas é importante saber que vamos tirar esse melhor e que você tem o livre-arbítrio para você decidir que tipo de jornada você quer a partir de então. Ninguém tem o poder de decidir por mim, ninguém tem o poder de decidir por ninguém aqui, tá? Nós temos que decidir. Nós somos responsáveis pelos nossos erros e acertos. Nós somos responsáveis pelos nossos fracassos e pelas nossas vitórias. Então, não adianta muitas vezes a gente querer colocar a culpa nas coisas, nas dificuldades que vêm do dia a dia, no problema às vezes. Tem pessoas que colocam problema em todo mundo, né? Para poder não enxergar aquilo que realmente está acontecendo. Então, não adianta. Nós temos o livre-arbítrio. E é eu que decido, é eu que escolho. Né? Aquilo que a Andrea falou foi muito forte pro filho dela. Falou das 2 filhas. Né? Então nós temos que decidir em que lado nós queremos estar. Nós temos que decidir para onde nós queremos ir. Agora eu falei, qual das 2 filas que eu... Qual das 2 filas?
nossa jornada te levando para qual fila dessas? E Deus cobra se a gente vai ser feliz A aqui gente ou mesmo não. vai Ou se se for cobrar, ficou só eu acho. Se murmurando. estiver na outra E fila, tem- vai ficar assim, vai. E tem gente que jura de pé junto que tá numa fila, mas tá em outra. Mas está na outra. Eita, meu pai, pode ser até eu também. Os pés estão numa fila, mas o coração e os Qual pensamentos fila estão na você outra. escolhe? Qual é essa pergunta? Se eu posso falar só um negócio rapidinho? Pode? Lá em Maceió, eu tava lá tendo uma vida meio de ser fora, assim, do caminho de Deus, assim, sem fazer a obra. Aí um dia eu sonhei assim, eu tava me acordando, aí falava uma voz assim na minha mente, próximo! Próximo! Aí a hora que eu acordei assim, Deus falou, a vida do homem na terra é assim. A hora que chega, tipo assim, chegou... Daqui a pouco você morre. Tipo né? assim, próximo, pronto. Próximo, pronto. Deus falou assim, o que você tá fazendo morrendo, aí? né? Na terra? A hora que chamou, já era. Às vezes Próximo, tá só você, deixando de ser chamado. Próximo. E aí? Tem Você mais não o que abre morre fazer. quantas Dando risada, mas vezes é só sério. por Meu dia? Deus do céu. Eles tinha uma mulher aqui na nossa igreja, eu não lembro agora o nome dela, que ela voltou para o Paraná. E ela tinha um filho que se acidentou com 20, quando ele completou 21 anos. Morreu. Não sei se você se lembra dela, ela morava ali atrás do CDL, naquela rua ali atrás do CDL. E ela ficou revoltada com Deus, porque que Deus foi levar um filho que só trouxe alegria para ela durante a vida inteira. E foi um filho de ouro que era o filho que toda mãe queria ter. E Deus, e ele morreu com 21 anos. É perigoso ser um filho que toda mãe quer. Aí o que aconteceu? Um dia ela foi num encontro da nossa igreja. E Deus falou para ela que quando ela engravidou desse filho, acho que o marido dela estava doente ou estava desempregado, não sei. Ela ficou muito triste, porque ela disse que não podia ter engravidado naquele momento. E que ela estava em dificuldades em todos os sentidos da vida. E aí ela falou assim, não, mas tudo bem. Se Deus me deu esse filho, Ele vai cuidar. E Deus trouxe para ela essa palavra. Eita. Entendeu? E aí, exatamente o que aconteceu com esse menino. Quando ele completou a maioridade, Deus levou de volta, já que era dele, ele levou. Então, assim, né, eu tava falando sobre esse livre-arbítrio, né? Quando a gente fala desse livre-arbítrio, nós temos duas maneiras. Ou a gente escolhe uma vida com Deus e aborrece o mundo, né? Então, se eu vou para Deus, eu quero as coisas de Deus, eu vou aborrecer o mundo. Ou eu escolho uma vida com o mundo e fico fora da comunhão com Deus. Forte. Não existe outra maneira, não existe outra forma. Né? Ou eu sou amiga de Deus ou eu sou amiga do mundo. Deus não está no mundo. E o mundo não pode estar em Deus. Então nós precisamos entender que nós temos o livre-arbítrio para escolher qualquer uma dessas duas opções aqui. Mas sabendo que uma escolha pode comprometer a gente pro resto das nossas vidas. Nos afasta do propósito de Deus, não nos permite ter a eternidade com Deus. A nossa jornada de vida ela é interrompida e você simplesmente passa pela vida sem nenhum propósito. Mas pode acontecer também, Zilda. Eu, quando fala disso, eu me lembro do rei Davi, né? Que era um homem segundo o coração de Deus, foi escolhido lá onde ninguém dava nada por ele, mas Deus falou, não, é esse que vai ser o rei do meu povo. E aí depois ele pisa na maionese, né? Faz cagada mesmo. Mas ele tinha um coração. E aí vieram as consequências. Quanta coisa ruim aconteceu na vida desse homem. Mas ele pôde perceber que a decisão dele
tinha trazido todas essas consequências e ainda houve tempo dele consertar. Porque Ele assim, foi né? consciente, né? É, ele Ele foi sofreu consciente. muito, mas não foi pouco não. e às vezes por uma Ele é escolha inteligente. você perdeu toda a comunhão que tinha com Deus, mas se a pessoa tiver alguém para estar do lado e falar, minha filha, vem aqui, você está no caminho errado, né? Aí, Forte. mas se a pessoa não tiver ou essa consciência que vem de um enviado de Deus para trazer ele à realidade, ou ele mesmo fala, nossa, eu fiz o que não devia ter feito, vou logo consertar, né? Só que o problema é que a maioria das pessoas é muito difícil, principalmente para quem está na igreja. E quando a pessoa está na igreja, que entre aspas, ele faz uma pausa, porque ele conhece a palavra. Ele sabe aquilo que está errando. E muitas vezes ele não quer voltar. Porque uma coisa é você ter consciência do seu pecado, você pedir perdão para Deus, porque Davi, ele pisou muito na bola. Mas por que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus? Com tudo que ele fez. Mas ele sabia reconhecer o pecado dele. E assim, e a gente vê que ao longo do histórico dele, ele não repetia o mesmo pecado, né? Ele cometia outra coisa. Mas não era a mesma coisa, é diferente da pessoa que comete o pecado hoje, daí ela fala que se arrependeu, né? E ela faz de novo. O problema é que, assim, às vezes o A pecado cega. reincidência. E cega E ela não mesmo. consegue voltar. No caso de Davi, ele conseguiu voltar. Então eu vejo hoje que é um risco que tudo a gente corre. Né? Às Sim. vezes a pessoa brinca, chega uma hora que ele não enxerga mais o pecado, ele chega uma hora que, Eu tipo acho. assim, Ele pesa mais a Sabe- consciência. ele é Você muito se lembra da arriscado. Yara, Você que abriu a igreja? Mas nem todo mundo tem essa consciência. Chega uma hora que a pessoa... Ela falou uma Acho que coisa você uma não vez que eu pensa, nunca deve mais falar. na vida esqueci. Aí você não pensa. Se você vai fazer uma coisa e você pensa, será que isso é pecado? Já é pecado. Já é. Já é pecado. E É assim, nós não somos Só que perfeitos. o pecado é assim, ó, na minha visão. Deus dá força, né, pra gente não pecar. Só que muitas vezes a gente não sei, eu percebo, né, que às vezes Deus deixa a gente caminhar sozinho para ver até onde é a nossa fidelidade com Ele, para falar não quero pecar. Não, eu né? acho que Porque não foi... Deus cobra a fidelidade, Eu a acho nossa que não fé ficou também. bem esclarecido o que eu falei agora há pouco, porque quando eu falei, será que é pecado? Já é pecado? Não. Quando eu questiono a Deus, será que isso é pecado? Então, o Espírito Santo já está me dizendo que é pecado. Então, aí eu decido se eu faço ou não faço. Entendeu? Né? Tem que ter pedir muita sabedoria e discernimento de Deus. Deus, ele Então, assim, para a gente concluir, Deus ele nos chama para uma jornada com um propósito, né? E esse propósito nada mais é do que uma vida eterna em Deus. o glórias. Mas só é possível quando eu tomo uma decisão. Né? Então, assim, Deus age a partir da decisão que eu tenho. Então, quando eu escolho Deus, entregando a minha vida a Jesus, isso significa sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus, né? O que é esse sobrenatural? É uma vida cheia do Espírito Santo. O glórias. Porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, é Ele que nos convence do pecado, Ele que nos convence das coisas que nós fazemos, porque nós podemos passar uma vida inteira na igreja, mas o Espírito Santo não habitar dentro da gente. Né? Às vezes a gente vai na igreja, pessoas, porque é rotina, e você vai todo domingo, que aquilo vira um hábito, um ritual, né? Ou um ritual de purificação no encontro. E Deus ele quer mais do que isso. Né? Deus ele quer que nós sejamos totalmente cheios do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo habita em mim, eu começo a ter a consciência de uma vida diferente. O glórias. Eu começo a discernir o que realmente é uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Então, assim,
o mais importante, né, que entregar e ter essa vida com Deus é você ter o Espírito Santo. Porque senão você vai passar uma vida inteira, né, julgando o que é certo, o que é errado, entendendo que realmente você está nesse propósito da sua jornada, e chega lá na frente, você olha para trás e você vê que você não fez quase nada. Lembra de Salomão? Né? Quem foi Salomão? Ele foi o homem mais sábio que teve essa terra. Mas quando Salomão ele estava velho, olha que foi o homem que teve mais riquezas, mais mulheres, tudo ele teve. Diante de uma escolha que quando ele pôde escolher o que ele queria, ele pediu sabedoria. E essa sabedoria, ele conquistou muitas coisas, riquezas, poder, tinha tudo. Mas o tempo passou, a jornada dele estava caminhando, e quando ele chega lá no final da vida, se você ler lá, você vê ele, na verdade, se lamentando, né? Dizendo que tudo aquilo que ele tinha conquistado, que tudo aquilo que ele tinha feito, não passava de coisas jogadas ao vento. Que aquilo Vaidade. era só vaidade, né? Que proveito ele tirou de tudo aquilo lá? Mas coisas que durante todos aqueles momentos que ele achava que era bom, que era o máximo, tudo. Mas quando chegou lá na frente, já no final da vida, ele percebeu que ele estava sozinho. Um homem que teve todas as mulheres que queria, ele percebeu que ele estava sozinho, que ele não tinha nada, que ele não tinha ninguém. Então não é isso que Deus quer com nós. Então a nossa jornada ela tem que ser feita com sucesso. Para que quando você chega lá no final, você possa fazer o quê? Né, Edna? Combati o bom combate, eu guardei a fé. E permanecer firme e inabaláveis com Deus. Né? Então que a nossa jornada seja uma jornada verdadeiramente de sucesso. Glórias. Se até agora você estava vivendo por viver, começa a viver com um propósito. Esse propósito de Deus. Amém? Eu falo, meu Deus, como é maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os dias. Porque eu falo, eu cuido com amor desse presente que Deus me deu. 1 ano e quanto? 2 anos e 3 meses. Eu tiro o chapéu para quem cuida de criança. Senhoras, Tua presença é real. Glória a Deus. Glória a Deus. que Neste lugar, Sim, Senhor. tua presença é real. Que neste lugar, tua presença é real. Oh, glórias. Que neste lugar, Glória a Deus. Santo é o Senhor. então Adorarei. Louvado seja o Senhor. Então eu louvarei. Oh, glórias. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Então me renderei. Então me renderei. Totalmente a ti. Senhor, nós te louvamos, nós te Oh, glorificamos, glória, nós sim, te meu damos Pai. graças, Senhor. Como diz essa Oh, letra dessa Senhor. música, Senhor. A
Sua presença é real. É verdade, meu Sim, Deus. nós sentimos o agir do Sim, meu Espírito Santo. Deus. E a sua palavra vem comprovar isso, Senhor, quando diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, que ali o Senhor estaria. Aleluia. Pai, obrigada pela palavra ministrada nessa noite. Sim, meu Deus, obrigado. Senhor, obrigada pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, Senhor. Eu coloco, Senhor, a família de cada pessoa aqui na sua presença. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ter a consciência de que nós podemos ter uma jornada vitoriosa dentro do Senhor, sendo o Deus da nossa vida, Pai. Glória. Senhor, que os prazeres do mundo, que os enganos do inimigo, Senhor, não venham nos tirar do nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quando nós ouvimos aquela palavra que o Zé Carlos ouviu no sonho dele, o próximo, que nós estejamos verdadeiramente prontos, Senhor, que a nossa alma esteja branca como a neve, Sim, meu Pai. e que nós possamos ter a alegria de saber que o Senhor vai nos escolher, Sim, nos meu levar Deus. para morar, Senhor, na morada que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Senhor, obrigada por essa célula, obrigada por essa reunião. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no coração, na vida, na alma das pessoas, através dessas reuniões, deste lugar, na tua arca, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que esse lugar é abençoado. Aleluia. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Senhor, eu coloco nesse momento a família da Edna em especial na sua presença, Pai. Senhor, como a sua palavra disse nessa noite a nós aqui nessa ministração, que existe uma jornada a ser cumprida, Pai. Senhor, nós colocamos a vida do seu Cirilo nas tuas mãos, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor venha fazer aquilo que está determinado no livro da vida, na página da vida do seu Cirilo. Senhor, que ele possa ter alegria, que ele possa ter segurança, que ele possa ter força, Senhor. Que ele possa ter a consciência, Pai, que o destino dele está selado em ti, Jesus. Senhor, eu coloco o coração da Edna, o coração dos filhos, o coração da Rudiele, Senhor, na tua presença, que o Senhor possa estar dando força, discernimento, sabedoria. Senhor, nós sabemos que o Senhor é quem faz e desfaz. O Senhor é o que dá vida, o Senhor é o que dá alegria, o Senhor é o que dá força. Nós nos colocamos na sua presença nesse momento e te pedimos, Pai, ser conosco em todos os momentos, livra-nos de todo perigo e de todo mal. Que nós possamos, Senhor, viver uma vida alegre na tua presença. Sim, meu Deus. E da nossa boca, Senhor, só sai a palavra Em nome de Jesus. de edificação. Ajuda, Senhor. Feche, Senhor, os nossos lábios quando for sair palavras que não sejam de edificação. Os nossos ouvidos ouçam aquilo que o Senhor tem para dizer. Os nossos olhos vejam aquilo que sai do natural. Que nós possamos ver o teu sobrenatural. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória.